Vocês estão vendo como é interessante o estudo do Apocalipse? Percebam, nós já destacamos isso aqui, que estamos indo bem devagar, sem pressa alguma, para a gente poder se acostumar bem com o texto do Apocalipse e assim nos prepararmos para o fato mais importante de toda a história do mundo, a volta de Jesus. E por que esse fato é tão importante? Porque com a volta de Jesus, o reino de Deus será definitivamente implantado na terra. Jesus não mais dirá: meu reino, por ora, não é daqui. Porque sempre foi, mas do jeito que a humanidade veio caminhando, ele só podia deixar essa frase como que ilustração, ou então assim, melhor dizendo, como aquele tapa com luva de pelica na cara da humanidade, sabe? Porque não estava seguindo aquilo que ele determinou, lógico que por intermédio dos profetas que vieram anunciando a sua vinda. E depois, pelos profetas que vieram e vêm anunciando a sua volta. Porque a única coisa certa nesse mundo, achou que eu ia dizer que é a morte, Não, é a volta de Jesus. Não vou dizer que é a morte a única coisa certa, porque a morte não existe. A morte morreu, sabia? Você não foi chamado para o sepultamento da morte? Pois é, que pena, Pena não, felicidade para você, porque a morte está mortinha da Silva. Não existe morte, não existe morte. Esse fenômeno é apenas a passagem do mundo dos encarnados para o mundo dos desencarnados, como o nascimento é o contrário, é a passagem do mundo dos desencarnados para o mundo dos encarnados. Perceberam isso? Então, o fato mais importante é a volta de Jesus. Por isso que nós estamos estudando aqui o Apocalipse, para sabermos dos sinais que anunciam a sua volta, para que quando esses sinais acontecerem debaixo dos nossos narizes, ou debaixo da nossa fuça, como se dizia antigamente lá no interior, nós estejamos preparados. Não é isso mesmo? Estejamos preparados, como aconteceu, e nós já destacamos isso, com o Antigo Testamento. Os profetas vinham anunciando a vinda do Messias. Quando o Messias veio, poucos estavam preparados para recebê-lo. Mas fazer o quê? Por quê? Porque os demais não deram atenção àquilo que os profetas vinham anunciando. Agora, acontece praticamente a mesma coisa. Os profetas vêm anunciando a volta de Jesus. O Apocalipse representa esse momento, anunciar a volta de Jesus. Quantos estão debruçados sobre ele para entender? Não é? Bom, mas vamos agora aqui ao versículo 9 deste capítulo 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Percebam que João está sempre aqui fazendo comparação, usando o termo como. Isso é como tal coisa, para mostrar o quê? Que isso aqui são símbolos, reforçando a ideia dos símbolos. Por quê? Porque numa ocasião
isso representa uma coisa. Noutra ocasião, a coisa representada já mudou um pouco. Então, como é que o João ia dizer com precisão? Ele não podia, porque a linguagem, o entendimento ia se alterando ao longo dos tempos. Então, é como tal coisa que existia naquela época. Então, vamos ver, dentro da história que estamos vendo, aqui dos sarracenos, Maomé, o que vem a ser essa couraça. A couraça era usada pelos árabes nos dias de Maomé. E, por exemplo, na segunda batalha que Maomé travou com os Coraixitas de Meca, em 624, 700 deles estavam armados com essas couraças, né? Aquela coisa que coloca aqui para proteger essa região contra o ataque, né? Contra a flecha, a espada, seja o que for, do inimigo. E que significa o ruído de suas asas? Ora, o ataque dos árabes não se apoiava como o dos gregos nos esforços de uma firme e compacta infantaria. Sua força militar era principalmente constituída pela cavalaria e pelos arqueiros. A um toque da mão, os cavalos árabes se arremessavam com a rapidez do vento. O ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Suas conquistas foram maravilhosas, tanto pela rapidez como pela extensão. Seu ataque era instantâneo, fulminante, arrasador. Não foi menos eficiente contra os romanos do que contra os persas. Em ambos, foi com tal eficiência que dizimou muita gente e muita coisa. Mas vamos fazer aqui aquela tradicional pausa, porque na sequência falaremos a respeito dos últimos versículos referente a esta quinta trombeta. E vamos entrar lá no versículo 10, que é aquele que repete a expressão dos 5 meses. Até lá, e um fraternal abraço. Só que não vamos levar 5 meses para voltar ao nosso encontro. Tudo bem, gente? Até amanhã, então.